Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre extremos climáticos e meteorológicos. Essa temática, gente, é fundamental para entendermos como as mudanças climáticas estão impactando cada vez mais na nossa vida cotidiana. Bom, eu, Samira, vou iniciar trazendo uma visão detalhada sobre os extremos de calor e frio. Fenômenos esses, gente, que afetam milhares de pessoas em todo o planeta. Bom, falando sobre as ondas de calor, elas se caracterizam por períodos prolongados de temperaturas muito acima da média esperadas para uma região. E elas têm se tornado, gente, cada vez mais frequentes devido ao aquecimento global. Um exemplo emblemático foi registrado lá na Europa, em 2019, que cidades como Paris e Madrid registraram temperaturas que ultrapassaram os 45 graus. E no Canadá, em 2021, uma onda de calor extremo elevou a temperatura da cidade de Lytton para 49,6 graus, a maior já registrada no país, provocando centenas de mortes, gente. Então, provocou centenas de mortes por conta desse superaquecimento da temperatura, né, que não era esperado para aquela região. Bom, gente, no Brasil não foi diferente. E a gente também teve grandes capitais que sofreram com as chamadas ilhas de calor. As ilhas de calor, gente, são regiões onde tem a ausência de áreas verdes e tem a abundância de concretos, asfaltos, edifícios que vão ali intensificar as altas temperaturas. Os efeitos das ondas de calor vão muito além do desconforto físico, né, gente? Elas sobrecarregam o sistema de saúde, aumentando causas de desidratação, insolação e até mesmo, gente, doenças cardiovasculares. A agricultura, gente, também sofreu, né, gente? Colheitas de milho, de soja, de trigo perderam ali a produtividade, o que fez com que o preço deles aumentasse no mercado, fazendo com que gerasse uma insegurança alimentar. Além disso, gente, incêndios florestais se tornaram mais comuns, como aconteceu lá na Austrália em 2020, onde uma queimada queimou mais milhares de hectares, né? E chegaram, gente, a matar também cerca de 3 bilhões de animais. Então a gente consegue ver o quanto devastador é isso que está acontecendo. Porém, gente, também o frio também traz ali desafios, enormes desafios, né? Por exemplo, gente, em fevereiro de 2021, o estado do Texas, lá nos Estados Unidos, sofreu temperaturas abaixo de menos 15 graus. Milhões de pessoas, gente, ficaram sem energia elétrica e água potável. E centenas, gente, morreram de hipotermia. Gente, esse episódio surpreendeu porque ocorreu em uma região pouco acostumada a esse tipo de evento. E eventos similares também aconteceram lá na Europa, onde nevascas intensas paralisaram países como a Espanha, a Itália nos últimos anos. Esses extremos de temperatura, elas mostram a vulnerabilidade da sociedade. Esses extremos, elas mostram, né, que aquela sociedade, aquele país está vulnerável, né, sofrendo esses tipos de devastações. A Organização Mundial da Saúde, ela alerta, né, gente, que ondas de calor já matam mais de 160 mil pessoas por ano no mundo, um número que pode crescer caso as medidas de adaptação não sejam implementadas. Bom, gente, e entre as soluções, né, estão o aumento, né, da arborização urbana, a adoção de telhados verdes, investimentos em saúde preventiva, né, planejamento agrícola que considere eventos extremos e sistemas de alertas meteorológicos capazes de salvar vidas. Portanto, né, gente, tanto o calor quanto os frios extremos são fases de um mesmo problema, as mudanças climáticas globais, né? E elas exigem respostas, né, rápidas, integradas e coordenadas. Agora, para aprofundar em outros fenômenos climáticos de grande impacto, eu vou passar a voz para minha amiga Viviane, que ela vai falar sobre as chuvas intensas e as enchentes. Obrigada, Samira. Agora vamos falar sobre as chuvas intensas e enchentes que representam os maiores desafios enfrentados pelas cidades
especialmente em países em desenvolvimento. Esses eventos ocorrem quando a capacidade de chuva ela excede a capacidade de drenagem natural e artificial de uma região. No Brasil, são responsáveis por tragédias recorrentes. Em 2022, as enchentes da cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, deixaram mais de 200 mortos, diversos desabrigados e vários prejuízos milionários. No mesmo ano, fortes chuvas em Pernambuco tiveram fortes chuvas que provocaram deslizamentos e alagamentos e impactaram mais de 70 mil pessoas. Esses eventos, eles comprovam a gravidade da situação e sobre a falta de planejamento urbano. As chuvas intensas geraram impactos ambientais e sociais em várias dimensões. Entre isso, estão os efeitos imediatos, que são a destruição de casas, alagamento das ruas e, infelizmente, a perda da vida humana. Do ponto de vista sanitário, a água da chuva misturada com esgoto pode trazer diversos tipos de doenças, como dengue, hepatite e entre outros. Além disso, as enchentes elas provocam interrupções do abastecimento de água potável, transportes públicos e até mesmo hospitais. No meio rural, as enchentes, as chuvas, elas podem destruir as plantações, elas arrastam nutrientes dos solos e inviabiliza a produção agrícola. O problema das enchentes é agravado pela urbanização desordenada. O desmatamento e a ocupação de áreas de risco aumentam significativamente o risco de alagamentos. Segundo alguns dados do IBGE, mostram que mais de 8 milhões da população brasileira vive em áreas sujeitas à inundação. Isso significa que uma parcela considerável da população está exposta a riscos permanentes. Entre as soluções necessárias estão a investimento em drenagens urbanas, como a revitalização de rios e canais, a criação de áreas verdes que funcionam como a retenção da água e também o desenvolvimento de planos de diretores que façam construções em locais vulneráveis. Em experiências internacionais, é possível ver que pode se prevenir tragédias, como em países como a Holanda e Japão. Sistemas modernos de drenagens foram capazes de diminuir drasticamente danos causados pelas enchentes. Outro ponto fundamental é a educação ambiental. Quando as comunidades elas são informadas sobre os riscos e treinadas para agir em situações de emergências, essas situações, os impactos, eles podem ser minimizados. O Brasil ainda precisa avançar muito nesse quesito, mas já existem projetos que unem a ciência, governo e moradores para criar sistemas de alerta precoce. Portanto, as chuvas e as enchentes não podem ser vistas como fenômenos isolados. Elas são resultados por um conjunto de fatores naturais e humanos. E somente com planejamento, prevenção e também educação podemos minimizar os seus impactos. E também agora eu vou passar minha fala para Arthur, que vai discutir sobre os extremos climáticos mais preocupantes, que são as secas. Bom, eu sou Arthur Micael e eu vou falar sobre secas. Bom, a seca no Brasil é um desafio ambiental persistente, que afeta a maior parte do território nacional. Com um monitoramento constante do fenômeno pelo monitor de secas, causadas por deficiência de chuva, que agrava-se por fenômenos climáticos. A seca tem impactos ambientais, como podemos saber, E não só impactos sociais, temos impactos principalmente econômicos. Bom, as consequências incluem a escassez de água, prejuízos no agronegócio, o aumento de custo de energia, problemas de saúde e imigração. Bom, na imigração a gente dá mais essa questão por mais sobrevivência na seca, onde temos condições muito ruins, assim, digamos, Na seca, onde você tem dificuldade para comer, dificuldade de sobreviver ali em si. Aí muitas das vezes as pessoas só
só vão embora não tendo condições para isso também, para saírem do sertão nordeste, que é as partes que mais são atingidas, né? Bom, e no Brasil tivemos uma época onde foi chamada de a Grande Seca, que aconteceu ali mais por volta de 1877 a 1879. Bom, e na segunda metade do século XIX, ninguém pensava muito em aquecimento global e essas coisas, entendeu? Mas isso também não quer dizer que o planeta estava imune a esses fenômenos. Bom, e também tivemos mudanças como no El Niño e o aquecimento do Atlântico. Bom, esses fenômenos são comuns, mas o problema é que todos aconteceram quase ao mesmo tempo, digamos assim, e de forma bastante intensa, o que provocou morte em diversos pontos do planeta. E no Brasil, o lugar mais atingido foi o Nordeste, como eu acabei de falar. Bom, alguns locais do Nordeste não viram uma sequer gota de água entre os meses de janeiro e março de 1879, ou 1877, perdão. Bom, e nessa época os políticos da capital, que era na época que era o Rio de Janeiro, eles diziam que era só questão de tempo até que começasse a chover de novo nessas regiões que foram mais afetadas, as regiões mais escassas, e que não precisasse se preocupar e tal. Mas os meses foram passando, e a chuva anunciada pelos políticos nunca chegava. Bom, e dentre isso também tivemos animais mortos por causa dessas secas. Aí foi como eu disse na parte das migrações, que as pessoas tiveram que sair desses estados mais atingidos, que era do Nordeste, na parte do sertão. Aí eles tinham que sair desses pontos muitas vezes só por sobrevivência mesmo, sem condições para isso. Onde essas partes ficavam sem plantações, sem seus rebanhos, aí não tinha como realmente sobreviver. E é basicamente isso. Eu vou falar sobre os ciclones tropicais e tempestades, dois fenômenos conhecidos pelo seu poder destrutivo. Os ciclones tropicais, também chamados de furacões ou tufões, se formam sobre oceanos quentes e podem atingir velocidades superiores a 200 km por hora. Eles são acompanhados por chuvas torrenciais e marés de tempestades que inundam cidades inteiras. Um dos casos mais conhecidos foi o furacão Katrina em 2005, que devastou Nova Orleans nos Estados Unidos, deixando mais de 1.800 mortos e milhões de desabrigados. Outro exemplo é o tufão Haiyan nas Filipinas. Em 2013, considerado um dos mais fortes já registrados, com ventos de até 315 km por hora. No Brasil, não temos furacões frequentes, mas já registramos fenômenos significativos. O mais famoso foi o ciclone Catarina em 2004, que atingiu o estado de Santa Catarina e causou destruição em dezenas de municípios. Mais recentemente, no sul do Brasil, como em 2023, quando fortes ventos e chuvas provocaram mortes e prejuízos bilionários no Rio Grande do Sul. As tempestades, por sua vez, são comuns em várias regiões do país. Muitas vêm acompanhadas de ventos fortes, capazes de destruir plantações, derrubar árvores e interromper fornecimento de energia elétrica. Só em 2022, o Brasil registrou mais de 77 milhões de raios. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica, ELAT/INPE, estes números mostram a força desses eventos e a necessidade de prevenção. Os impactos sociais e econômicos são enormes. Famílias desabrigadas, infraestrutura destruída, aumento de doenças respiratórias e altos custos de reconstrução. Além disso, ciclones e tempestades afetam a economia global, já que interrompem cadeias de suprimento, prejudicam a agricultura e aumentam os custos de seguros. Entre as soluções estão sistemas de alerta precoce, a construção de abrigos seguros, o fortalecimento da infraestrutura urbana e a conscientização da população. Países como o Japão, que sofrem com tufões constantes, investiram em tecnologias avançadas de prevenção e conseguiram reduzir significativamente as mortes. O Brasil, apesar de não enfrentar furacões com frequência, deve aprender com esses eventos, já que ciclones extratropicais estão se tornando mais intensos com o avanço das mudanças climáticas. Para concluir, podemos dizer que todos esses extremos climáticos, calor e frio intenso, chuvas e enchentes, secas, ciclones e tempestades são sinais claros de que as mudanças climáticas já estão em curso.
A mensagem final que deixamos é que a humanidade precisa agir de maneira urgente e coletiva para reduzir os impactos desses fenômenos, proteger as populações mais vulneráveis e preparar as cidades para um futuro em que os extremos climáticos já se fazem presentes.